Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 19, com o objeto de conhecimento, as linguagens, formas de comunicação, a variação linguística. E o nosso detalhamento, as linguagens, formas de comunicação, a variação linguística, a variação fonético-fonológica, variação morfológica, variação sintática, variação semântica e variação lexical. E vocês vão entender o que é esse tanto de variação na nossa língua portuguesa na nossa aula. Vamos a ela. Muito bem! Vamos falar um pouco mais sobre variação linguística. Vocês estão aí, ó, vendo aí. Ó, gente, pô, tchê, égua, bah, trem. Cada uma dessas expressões é de uma região do nosso país. São gírias, são expressões para se comunicar. E cada um desses lugares, dessas regiões do nosso país, tem um jeito muito diferente e muito especial de se comunicar, ok? A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudanças de seus elementos. Então, nós podemos perceber o vocabulário, a pronúncia, a morfologia e a sintaxe. Vai ser diferente de acordo com o lugar que nós estamos. Se estamos no Rio Grande do Sul, se estamos lá na Bahia, se estamos em São Paulo, se estamos lá em Cuiabá, ou se estamos aqui em Manaus, nós vamos perceber que o jeito de falar é diferente. Muitas coisas nós identificamos, mas em algumas situações a gente se enrosca um pouquinho, né? Porque é muito particular daquela região. Então, a variação linguística, ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social. Então, nós vamos percebendo que, de acordo com o lugar, de acordo com o sexo, de acordo com a idade, a classe social, vamos percebendo que existe um jeito diferente e muito característico, muito particular de se comunicar. Então, as línguas, elas possuem essa característica e essa dinâmica porque a língua, ela é viva. Palavras que existiam há 100 anos, hoje não existem mais. Palavras que não existiam, começam a existir. Então, as palavras que caem em desuso são palavras arcaicas, saem do dicionário. Mas, na medida que a pessoa, que a humanidade precisa se comunicar, vão inventando palavras. Isso chama neologismo. Então, nós vamos inventando palavras para nos comunicar. Quando surgiu a internet, nós percebemos quantas palavras foram criadas. Quantas palavras vieram também lá do idioma inglês, dos Estados Unidos. Nós percebemos muitos, nós recebemos muito estrangeirismo na nossa língua, não é? Nós usamos muitos termos que são originais de outro idioma. Muitos. Da França, de Portugal, dos Estados Unidos. Então, tem muitas palavras no nosso vocabulário que vêm de fora. Outras vão sendo criadas e vão sendo adaptadas por aqui mesmo, com o objetivo de se comunicar. Então, nós aprendemos ao longo do tempo que a língua, ela é viva, tá? Então, é importante sempre lembrar disso. Toda variação linguística, ela é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim como julgamos errado determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor, estamos julgando sobre os seus falantes, portanto, agindo com preconceito linguístico. Não podemos sempre esquecer.
Cada região tem sua especificidade. Assim como a cultura, a língua também difere. Por quê? Porque sofreram influência de povos que vieram de outros países para colonizar a região. Sem esquecer que também sofremos também e temos no nosso vocabulário a linguagem que vem daqueles povos que já viviam aqui, os povos originários, indígenas, né? Então tem muito de indígena na nossa fala também, nos nossos costumes. As variedades estão presentes nos diferentes níveis da língua, fonética e fonológica. O som pode ser diferente da mesma palavra no sul, no norte, no nordeste. Então, vai se diferenciar sons, o conjunto de palavras da língua, o lexical. Então, o léxico é o conjunto de palavras de um idioma de uma determinada região. Então, nós percebemos que em algumas regiões eles falam diferente do que nós falamos. E, semanticamente, o sentido das palavras, vamos ver isso também. Morfológica, a formação, a estrutura da palavra, que também sofre influência de outros povos que vieram e também dos indígenas daqui também. E a sintática, a formação e estrutura de uma sentença, a forma de se construir uma frase. Ela pode ser diferente no sul ou no norte. As variações linguísticas podem ser de natureza fonética, morfológica, sintática ou outra. As formas diferentes utilizadas para designar a mesma realidade estão em oposição. Existe uma relação de oposição entre dois fonemas ou duas palavras usadas em alternativa num lugar ou no outro, por uma pessoa ou por outra. Então vamos ver primeiro a variedade fonética. Uma palavra ou um som da língua pode ser pronunciada de maneiras diferentes. A queda do R, por exemplo, olha aí. Na linguagem coloquial, nós já acostumamos a engolir o R, né? Nós já suprimimos o R. Mas no final dos verbos, é muito comum na linguagem oral, no português. O verbo no infinitivo é falar. Nós costumamos dizer falar. Já engolimos o R. Vender, nós colocamos vender. Curtir, curtir. Compor, compor. Então, nós percebemos que na nossa fala, nós geralmente já suprimimos esse R. Ao passo que em algumas palavras que nós vamos falar, por exemplo, eu estou, ela está em casa. Quando eu vou flexionar esse verbo, eu costumo errar. Ao invés de eu colocar ela está em casa, eu vou e escrevo ela estar em casa. Eu acrescento um R que não existe. Então temos que tomar muito cuidado, porque isto é erro, certo? Se nós estivermos trabalhando a linguagem formal, a norma culta da língua, precisamos flexionar os verbos da forma correta. Se ele estiver no infinitivo, que é aquele verbo que ainda não foi conjugado, nós vamos ter que colocar o R. Falar, andar, correr, brincar, nadar, amanhecer, dormir. Perceberam que todos esses verbos terminam com R. Agora, quando eu vou conjugar ela está em casa, eu não posso dizer ela estar em casa, porque aí está errado, ok? Então, o que acontece? Deslocando esse R do interior da sílaba, então nós podemos perceber a sílaba largato. Então, aí já foi um deslocamento dentro da palavra, ao invés de eu dizer lagarto, que é o correto, é lagarto. Então, eu vou dizer largato. Perguntar. Geralmente,
mais do interiorzão fala preguntar, quando na verdade é perguntar. Muito comum também a pessoa falar estrupo, quando na verdade a palavra correta é estupro, né? Então, nós vemos aí cardeneta, né? Ao invés de caderneta. Típicos de pessoas de baixa condição social, típicos de pessoas que estudaram pouco, é que costumam cometer essas falhas. Costuma também baca por vaca, trocando o fonema V por B. Nessa variação, o fonema B está em oposição ao fonema V, tá? Vamos então ver agora uma animação interessante. João estava examinando algumas frutas em uma barraca. Maria se aproxima, interessada nas mesmas frutas. Bom dia! Será que essas laranjas estão doces? Bom dia! Eu também tô querendo saber se essas laranjas estão boas. Essas laranjas estão docinhas, fregueses. Vieram fresquinhas hoje de manhã. Que ótimo! Vou levar 1 quilo então? Eu vou levar meio quilo dessas laranjas também. Enquanto o vendedor separa as frutas, Maria e João começam a conversar. Notei que você fala laranja sem o S no final. De onde você é? Sou do Nordeste. Lá a gente costuma falar assim mesmo. E você, de onde é? Sou do Sul. Lá a gente pronuncia o S no final das palavras. Interessante como no mesmo país tem jeitos diferentes de falar, né? Pois é, essas diferenças tornam nossa cultura ainda mais rica. Aqui estão suas laranjas. Aproveitem. Obrigado. Obrigada. Muito bem, perceberam? Ele é do Nordeste, ela é do Sul. Então, nós vimos a diferença, né? A forma diferente de falar, até a dicção e a entonação de voz é diferente, né? A dramatização destaca a diferença da pronúncia, né? Nós vimos a pronúncia. Ele fala laranja, né? Enquanto ela, Maria do Sul, pronuncia o S no final, formando laranjas. João, que é do Nordeste, omite o S, dizendo laranja, mesmo ao se referir a mais de uma fruta. Então, vocês percebem que ela usa a norma culta da língua num momento de descontração, né? Então, ela fez a colocação certa e ela usou o verbo no plural e usou o substantivo no plural também, laranjas, né? Ele não, ele usou o verbo no plural, mas usou o substantivo no singular, certo? Essa variação ilustra as diferenças fonéticas, tá? De som e fonológicas presentes nas diversas regiões do Brasil. Essa dramatização evidencia como as variações linguísticas enriquecem a cultura e a comunicação, refletindo a diversidade, né? Uma diversidade presente em diferentes regiões. Então, nós podemos perceber que, mesmo dentro de uma região, as pessoas vêm de lugar diferente e ela continua falando daquela forma, como aquele rapaz que é do Nordeste, né? O João, ele é do Nordeste e está interagindo, tendo aí uma conversa com a Maria, que é do Sul. Então, a forma de se falar é diferente e também nós percebemos na linguagem, né? A forma como organizar essa frase, essas palavras para se comunicar. Então, essa variação ilustra bastante essa diferença, né?
Vamos ver então a variação morfológica. Afeta as formas constituintes da palavra. Aqui em Manaus tem um bairro chamado Educandos. Educandos. Eu estava ministrando aula, logo que eu cheguei aqui em Manaus, estava ministrando uma aula e os alunos teimando comigo que o nome do bairro era Educanos. Educanos. Professor, é Educanos. Falei, não é, meu filho. É Educandos. Então, é muito comum essa variação morfológica. Mesmo a palavra andando, né? Nós falamos a palavra andar, andando. E a pessoa fala andando, andando, com o apagamento de morfema do gerúndio. Gerúndio é um verbo que está acontecendo, é uma ação que está acontecendo. Ele está andando, ela está dormindo, eu estou falando. Então, todos os verbos no gerúndio terminam em NDO. E aí, a pessoa vai lá e apaga. E aí, perde totalmente a característica, né, do verbo. A omissão do S, como marca de um plural de substantivo, e adjetivos. Os amigo e as amiga. Os livro, indicado. As noite, fria. Percebe? É muito comum na linguagem coloquial, seja dessa ou daquela região, mas é uma variação morfológica. Foge da estrutura ideal e correta da palavra. Há variações morfológicas também. Há variação morfológica também quando varia a forma de uma palavra ou do seu gênero, ou da sua flexão. Por exemplo, no plural, as palavras aldeão e verão têm as formas aldeãos e verãos, em oposição a aldeões e verões. A marca do plural em ãos está em oposição à marca em ões. Então, alguns plurais podem admitir as duas formas, por isso, precisamos estudar, precisamos ler, precisamos escrever para entender, mas nem todas admitem dois plurais, tá bom? Variação sintática. A variação sintática acontece na construção da frase, na estrutura sintática, na regência de um verbo, em relação às concordâncias verbais ou nominais, ou colocação dos pronomes. Aí é a preocupação realmente de produzir uma oração, um período, um texto, dentro da norma culta da língua, porque aí vai haver uma preocupação com a regência do verbo. Esse verbo pede o quê? Temos que prestar atenção. Tem que haver concordâncias verbais, nominais e colocações dos pronomes. Por exemplo, a construção estou a pensar é substituída no Brasil por estou pensando. Lá em Portugal é estou a pensar. Aqui no Brasil é estou pensando. Um outro exemplo é o do emprego dos pronomes. Em Portugal, numa oração absoluta, simples, afirmativa, o pronome segue o verbo, posição enclítica. Enquanto falar espontâneo no Brasil, o procede posição proclítica. Vamos ver um exemplo. Ele vê-se no espelho. Em oposição, ele se vê no espelho. Aqui no Brasil, eu tenho aí o pronome, então eu puxo o pronome oblíquo para antes do verbo, né? Me empresta um livro. E você pode me emprestar um livro? Então, nunca, em língua portuguesa, nunca dentro da norma culta da língua, nós começamos uma oração com pronome oblíquo. Não pode ser dessa forma. Me empresta. Ou um muito comum, te amo. Norma da culta da língua, está errado. Ou eu te amo, ou
amo-te. Esquisito, a gente quase não usa, mas é a norma culta da língua. Se eu estou falando uma linguagem coloquial, aí eu posso, te amo. Mas, dentro da norma culta, nunca, jamais se começa uma oração com pronome oblíquo, tá, pessoal? Deixa isso bem gravadinho aí. Então, houveram menos percas. Olha aí. Houve menos percas, porque haver é um verbo que é conjugado apenas na terceira pessoa do singular, quando ele significar existir. Então, é um verbo impessoal, por isso ele não pode ser conjugado no plural. E menos não existe, né, pessoal? É menos. Menos para o masculino e menos para o feminino, tá bom? A ausência de concordância do verbo com o sujeito. Ele chegou tarde. Naquela semana, faltou muitos alunos. Olha aí. Naquela semana, faltou muitos alunos. É um aluno? É singular? Não, é plural. Então, não faltou, faltaram. Então, naquela semana, faltaram muitos alunos. Então, comentou-se os episódios. Comentaram-se os episódios. Variação semântica. Na variação semântica, quando uma mesma palavra é utilizada com significados totalmente diferentes, como, por exemplo, a palavra camisola. Em Portugal, é para designar uma peça de vestuária, que se usa em vez de camisa, ou por cima ou por baixo da camisa, ou com os calções como equipamento desportivo. É camisola. As camisolas dos jogadores de futebol, por exemplo, ao invés das camisas de futebol, né? As camisas dos jogadores de futebol, lá em Portugal, é as camisolas dos jogadores. E que no Brasil se usa para designar uma camisa de dormir. Então, aqui, para nós, camisola é uma vestimenta feminina. É uma roupa de dormir feminina, tipo um vestido, certo? Já na variação lexical, o mesmo acontece, o mesmo objeto ou situação pode ser expresso por palavras diferentes. Exemplo de variação diastópicas, diferentes palavras para o mesmo conceito. Vamos ver? Olha aí, abóbora, jerimum e moranga. Em algumas regiões, chama-se girimum. Lá para o lado de São Paulo, da onde eu venho, não existe girimum, existe abóbora. E em outras regiões, pode se chamar moranga. Temos mais exemplo aí. Eu conheço como din-din, aquele geladinho gostoso, gourmet, que se faz com leite condensado, bem geladinho, gostoso. Lá no Rio de Janeiro é sacolé. E é geladinho em algumas outras regiões. E temos mais um exemplo. Temos aí o jogo de pebolim. Em São Paulo é pebolim mesmo. Mas em outros lugares chama totó, em outros chama matraquilhos. E essa fruta, o que vocês me dizem? Eu conheço. Muito gostosa, saborosa e nutritiva. Muito. Eu conheço como biribá. Aqui eu conheço como biribá, mas olha os nomes diferentes que tem pelo Brasil afora. Fruta do conde, pinha, ata, anona. Vocês viram quantos nomes diferentes? E outro exemplo, como nós podemos perceber aí as regiões do Brasil, né? Guri, piá, curumim, moleque e menino. Qual desses é aqui do norte? Aqui, do Amazonas. Curumim, né? Guri, piá, piá acho que é lá no sul também. Então, moleque é São Paulo. E o que vocês me dizem disso? Eu conheço como mandioca em São Paulo, mas eu sei que aqui é macaxeira. E lá no Rio de Janeiro é
aipim. Me parece que na Bahia também, acho que é aipim, se eu não me engano. Então, vocês percebem que é a mesma coisa, o mesmo produto, vamos dizer, tem nomes diferentes para as regiões diferentes. Vamos ver um outro vídeo agora? Ô meu rei, bom dia. Quanto é que tá o quilo da macaxeira? Bah, macaxeira? O que é isso? Ah, aí, ele tá falando é de aipim aqui. Aipim? Aqui no sul a gente chama de mandioca. Oxe, no Nordeste é macaxeira mesmo. Independentemente do nome, tá fresquinha e uma delícia e o quilo tá R$3. Eu vou levar 1 quilo de macaxeira, por favor. Pra mim, 1 quilo de mandioca. Aí, eu vou querer 1 quilo de aipim. Todos vão ter exatamente o que querem. Engraçado. É o mesmo nome, mesma coisa, mas nome diferente, né? Verdade? E aposto que tem várias outras palavras assim. Pode crer. Essa diversidade enriquece a cultura aí. Vocês identificaram o nordestino, o gaúcho, e eu acredito que aquele outro ali era um paulista, viu? Mas é interessante, não é? Como fala-se diferente, né? Com a influência dos povos que povoaram, colonizaram as regiões diferentes do nosso Brasil, né? As variações podem verificar-se, como se disse, de época para época, de local para local, de pessoa para pessoa. E o respeito às variações linguísticas é essencial na luta contra preconceitos linguísticos, que muitas vezes surgem quando formas de falar consideradas não normativas são desvalorizadas ou ridicularizadas. É crucial reconhecer a língua como um fenômeno social em que se entrelaçam história, cultura e identidade. Ao fazermos isso, abrimos espaço para uma releitura dos nossos próprios hábitos linguísticos, promovendo o diálogo e uma convivência mais harmoniosa. Não há jeito errado de falar, há jeito diferente de falar. Então, a partir disso, nós entendemos que quem fala no Sul fala da forma como eles entendem. Nós do Norte estamos falando também com as influências que nós recebemos dos povos indígenas, dos portugueses que estiveram aqui, de outros povos, de outros países que vieram e colonizaram. Lá no Nordeste, a mesma coisa acontece. Algumas coisas têm o mesmo nome nos outros lugares, e outras coisas têm nomes diferentes, dependendo do lugar. Então, a partir do momento que alguém comenta que é a pessoa do Norte, ou do Sul, ou do Sudeste, ou da região Sudeste, ou seja que região for, está falando errado, você já pode defender a nossa linguística. O nosso país é um país riquíssimo. E aqui no Amazonas é a maior diversidade linguística do Brasil, porque nós temos uma diversidade linguística indígena. No Brasil é o lugar que tem mais língua indígena diferente. Bacana, muito bacana. Fico muito feliz de estar aqui e compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!